Atenção pessoal, hoje vamos falar sobre plano cartesiano mais uma vez, falar da localização de pontos em um plano, falar dos quadrantes de um plano cartesiano e falar como a gente faz para identificar as coordenadas do ponto. As coordenadas são os números, que aparecem aí no eixo x e no eixo y. Quando é que o ponto pertence ao determinado quadrante? Quando é que o ponto está em um dos eixos? O ponto pode ocupar um dos eixos também. Quando um dos elementos dele é zero, ele fica em um dos eixos. Quando o primeiro elemento é zero, ele vai pertencer ao eixo y. Quando o segundo elemento é zero, ele pertencerá ao eixo das abscissas, ou seja, o eixo x. Vamos em frente, sem mais delongas, plano cartesiano. Então vamos lá. Vamos localizar os pontos A, 0, 0, B, 1, 1, C, menos 1, menos 1, D, 2, 2, no plano cartesiano, Vamos localizar esses pontos aqui no plano. Primeiro localizar o ponto A, ele está aqui na origem, na origem. Onde cruza as duas retas é chamado de origem. É aqui, todo ponto cujo os elementos é 0, 0 fica aqui. Então aqui está o ponto A. Vamos colocar agora o ponto B. O ponto B vai ficar aqui. Você vem aqui no eixo X e observa. Onde está o 1? Está aqui. Aí você sobe por aqui e aqui você vai ligar o ponto 1 ao número 1 que está no eixo Y. Então é 1 do X, passando por aqui 1 no Y. E aí você coloca o ponto B. Vamos ver agora o ponto C. O ponto C vai ficar aqui embaixo, olha só. Aí você vai chegar aqui. Primeiro você vai no X. Chegou aqui no X, é menos 1 o primeiro elemento. Você vem aqui. Desça até no quadrinho, no cruzamento do quadrinho e volta para o eixo Y. É aqui que está o ponto, o número do Y negativo. Os Y negativos são daqui do 0 para baixo e os X negativos do 0 para a esquerda. Então aqui aqui está o ponto C. E o ponto D? O ponto D é 2, 2. Então vamos subir, vamos procurar o ponto D aqui. Onde é que ele está, gente? O ponto D. Aqui você chega no eixo X, olha, aponta seu lápis aqui para o número 2, sobe até duas barrinhas aqui, 2 quadrinhos, olha só, 2 quadrinhos. 1, 2, aqui está aqui eu marquei em X, aí eu volto 2 quadrinhos para o lado do Y para chegar, olha aqui, 1, 2. Então é 2 em X e 2 em Y. Aí agora, aqui eu quero fazer uma coisa diferente com vocês. Eu quero ligar esses 3 pontos, esses 4 pontos. Quando eu ligo esses 4 pontos, eu tenho uma reta. Uma reta que a gente está fazendo outra aplicação. Porque quando você vai resolver equações de primeiro grau com duas incógnitas, você pode resolver ela através do método geométrico. E aí você tem que saber colocar os elementos de x e encontrar os elementos de y e assim por diante. Então vamos para frente. Olha cá, quais as coordenadas de cada um dos pontos da figura? Aqui a gente não tem pontos ainda. Vamos colocar os pontos. Pronto. Ponto x, as coordenadas dele. As ordenadas dele são 0 e 0. 0 de x e 0 de y. 0 do eixo x, 0 do eixo y. Então ele vai estar aqui na origem. Todo ponto que é aqui no cruzamento, ele é um ponto que está na origem. Vamos para o outro. Aqui nós temos o ponto P. O ponto P, o elemento x dele, o número x dele é menos 3 e o y é 0. Por isso que ele está no eixo x, o eixo das abscissas. O ponto P está no eixo x, eixo das abscissas. O ponto Q, o elemento x dele, o número x dele é 0. E o número y dele é 3. Então ele está no eixo y, no eixo das ordenadas. Y é eixo das ordenadas e x é eixo das abscissas. Vamos procurar outro ponto. Olha o ponto T. O ponto T está aqui. O ponto T, as coordenadas dele é menos 1 de x. E você chega aqui no menos 1. Quando você fala que é menos 1, o primeiro elemento, você vai logo no eixo x. Aí você vai chegar no 0 e vir para o lado esquerdo. Chegou no número menos 1. Aí você desce e conta. 1, 2, 3. 3 descendo. Então fica menos 3.
Aí no giro do menos 3 você volta uma unidade só para chegar no eixo Y. Então o ponto T tem ordenadas menos 1 e menos 3. E ele está e aqui está o ponto R. O ponto R, você chega aqui, é o 3 que está em frente a ele. Aí você contou aqui 1, 2, 3. E aqui já tem o número 3, né? Aí você vai subir, porque o elemento dele que está em Y é 1. Aí você sobe só um degrauzinho. Subiu aqui um degrauzinho, volta para cá agora até chegar no número 1. E forma, portanto, um retângulo aqui, tá vendo? Todas as vezes que o ponto fica num dos quadrantes, ele forma um retângulo. Agora, quando ele fica no eixo, ele não forma nada. Mas se a gente ligar os pontos, a gente forma figuras variadas. No exemplo anterior, nós ligamos os pontos, eles deram origem a uma bela reta. E aqui, se a gente ligar os 4 pontos de fora, a gente vai ter uma figura que se assemelha a um trapézio, né? Mas como tem a do meio, aí seria o ponto central dela, aí não daria uma figura, poderia dar uma figura composta também, né? Uma figura convexa, ou côncava, quando tem cavidade para dentro é côncava, tá bom? Então vamos lá. O ponto P é menos 3 e 0, como já falei antes, porque o elemento x dele é menos 3 e ele está no eixo x, então o outro elemento, que é y, é 0. O ponto Q é 0 e 3, porque ele está no eixo y, então o x dele é 0. O ponto R é 3 e 1, porque ele está em 3 aqui no x e tem 1 em y, é 3 e 1. O ponto T é menos 1, 3, quer dizer menos 1 do x e menos 3, menos 1, menos 3. Eu falei menos 1 e 3 e eu errei, é menos 1 e menos 3. Menos 1 de x e menos 1 de y, porque está no y negativo, está no x negativo também. E o ponto x é 0, 0, ele está na origem, tá certo? Vamos para frente? Estão entendendo? Dê aquele like aí para fortalecer nosso trabalho. Quadrantes, o que são quadrantes? Esses espaços aqui, olha, aqui está a malha quadriculada, nós colocamos 2 eixos, o eixo x e o eixo y. Então ele cortou essa malha, esse campo, esse espaço, ou esse círculo, seja lá o que for, porque é muito usado na trigonometria. A trigonometria a gente usa aqui um círculo e põe essas coordenadas cartesianas no meio dele. E aí a gente vai ter primeiro quadrante, segundo quadrante, vai ter seno, cosseno, tangente, é interessante demais. Então, o que são quadrantes? Quadrantes são esses espaços aqui, olha. Aqui, quadrante, quadrante, quadrante e quadrante. São 4 quadrantes. E eles são numerados, certo? Vamos colocar alguns pontos aí. Olha aqui, tem um ponto X, o ponto X está na origem, ele não pertence a nenhum dos quadrantes, ele está na origem, tá bom? O ponto X é 0, 0, ele está na origem. O ponto P não está em nenhum dos quadrantes, ele está no eixo X, no eixo das abscissas, ele não pertence a nenhum quadrante. Já o ponto Q está no segundo quadrante, porque o elemento dele, X, é menos 2, e o elemento Y dele é 3. Então ele está aqui no segundo quadrante, tá bom? E aqui a gente vem para o ponto T. O ponto T está no terceiro quadrante. Por que o ponto T pertence ao terceiro quadrante? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então ele está aqui no terceiro. Quando os dois elementos são negativos, o ponto está no terceiro quadrante. Aqui é menos 1 de x e menos 2 de y. Então T está no terceiro quadrante. E aqui no primeiro quadrante nós temos o ponto R. Quando os dois elementos são positivos, aqui 3 e 1 são positivos, então ele está no primeiro quadrante. Quando o primeiro elemento é negativo e o segundo é positivo, ele está no segundo quadrante. Os dois são positivos, está no primeiro quadrante. Os dois são negativos, o terceiro quadrante. Quando o primeiro elemento é positivo e o segundo é negativo, ele está no quarto quadrante. Aqui o ponto U. O ponto U se localiza no quarto quadrante. Por quê? Ele é composto pelo número 2, que vem do x, e menos 2, que vem do y. Então, a gente desce aqui 2, porque é negativo, o segundo elemento. Aqui é positivo, estamos no lugar certo. Aí, como o segundo elemento dele, que é o y, é negativo, a gente vai descer e não subir. Desce para cá e aqui vira para a esquerda, chega aqui no ponto 2, no número 2, que o ponto, na verdade, é aqui no quarto quadrante, certo? Aí a gente numera os quadrantes agora. Primeiro quadrante, olha a seta dizendo, porque os quadrantes são contados, melhor dizendo, no sentido anti-horário.
O sentido horário é assim, né? Girando aqui. Os ponteiros do relógio giram assim. E os quadrantes vão no sentido contrário. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Gente, aí foram os quadrantes, tá tranquilo? Aqui, ó. O ponto X está no eixo, aliás, o ponto P, não é ponto X não, o ponto P que é esse, está no eixo X, eixo das abscissas. O ponto Q está no segundo quadrante, olha o ponto Q aqui. O ponto X está na origem. O ponto T está no terceiro quadrante. Já foi dito aqui, só estou resumindo, recapitulando. O ponto R está no primeiro quadrante. Olha, o ponto R está no primeiro quadrante. E o ponto U está no quarto quadrante, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Dê aquele like lá e façam as atividades. Sempre que você for fazer atividades relacionadas a plano cartesiano, localizar pontos, dar as coordenadas, identificar os quadrantes, venha nesse vídeo e assista ele, que você vai fazer tudo com a maior facilidade do mundo, tá bom? No mais, até a próxima, até mais, tá bom? Um grande abraço a todos.